Em São Paulo eu ganhava um salário mais do que bom, mas eu gastava praticamente tudo. Hoje, vivendo aqui na Bahia, eu ganho a metade disso e gasto só uma fração do que eu gastava todo mês e sou mais rico do que antes. Não em status, né? Não a impressão que eu causava em São Paulo, só que eu tô incomparavelmente mais rico quando eu falo em liberdade, saúde, tempo e, no final das contas, nos meus investimentos também. Bastante gente sempre me pergunta quanto custa viver como eu vivo hoje, na Bahia, com tempo livre, surfando de manhã, sem trânsito, sem um chefe gritando no meu ouvido, e se é muito diferente do tanto que eu gastava morando lá em São Paulo. E a verdade é que custa menos do que quase todo mundo imagina. Só que mais importante do que o valor em si é entender o que mudou no meu jeito de viver e também, por consequência, nos meus gastos. Então hoje eu vou mostrar para você os números, os valores e mostrar como é que uma vida simples pode ser muito mais fácil e muito mais feliz do que ela parece. Quando eu morava em São Paulo, eu ganhava bem. Em valores de hoje, dá cerca de 15 mil reais por mês. Só que isso não significa que eu tinha a liberdade que muita gente imagina que quem tem um salário desse tem, né? Que pode fazer tudo o que quiser. Porque quase tudo que eu ganhava ia embora. Ó, o aluguel do meu apartamento era 3 mil reais, isso em 2018, viu? Hoje, quem é de São Paulo sabe que já tá bem mais caro dependendo de onde você for morar. Aí tinha IPTU, que era mais uma fortuna, luz, internet, essas duas passavam de 300 conto por mês. Só de mercado, de delivery, eu gastava quase 2 mil por mês. Farmácia, transporte, outros gastos que apareciam do nada, e o total por mês ficava, sei lá, na casa dos 7.500, 8 mil reais. E isso era só o gasto mais básico. Ainda tinha o cartão de crédito e, cara, a conta só subia. O prédio que eu morava, eu ainda lembro, não tinha nem garagem. Então eu ainda tinha que pagar mais 400 mango por mês para deixar meu carro no estacionamento do Shopping Center 3, que ficava ali do lado de casa. E aí sabe o que sobrava? Praticamente nada. Eu me sentia como se eu estivesse correndo numa esteira. Muito esforço, muita grana entrando, mas patinando, sem sair do lugar. E o pior é que a cabeça vivia acelerada. Eu não tinha tempo, não tinha energia, não tinha saúde mental. Eu vivia gastando dinheiro justamente para compensar a ansiedade de uma vida que eu mesmo tinha me convencido que era o jeito certo de viver. E na moral, não era. Sabe o que é mais louco? Como o que fala lá no livro A Psicologia Financeira é que mais dinheiro não corrige hábitos ruins. E eu tava ali, ganhando bem, mas repetindo os mesmos comportamentos que me deixavam cada vez mais ansioso, cada vez pior emocionalmente, que reforçava esses comportamentos, reforçava um hábito de consumo prejudicial para as minhas finanças e para minha cabeça. Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que ele era meu chefe e a gente tinha bastante proximidade. E ele ganhava, assim, um excelente salário. Só que nessa corridinha de rato de ganhar mais, trabalhar mais, para ganhar mais, para comprar uma coisa, para mostrar para os outros, o que ele fez? Primeiro ele comprou um carrão. Depois ele dava presentes maravilhosos para a namorada que se tornou a esposa dele. Depois ele comprou uma casa. Depois aquela casa já não estava suficiente e tinha que morar num bairro melhor. Conclusão, ele vivia endividado. E para não perder algumas coisas importantes, inclusive a casa, quem tinha que socorrer ele? Não tinha, na verdade, né? Era eu, quem prestava grana. Falei, putz, 3 parcelas atrasadas, não pode ser a quarta. Olha que doideira. O cara progrediu, o cara era visto como bem-sucedido, tinha tudo que todo mundo sempre sonhou, mas estava perigando perder tudo. E imagina a cabeça do cara com mulher, com filho, diante disso tudo. Ou você muda essa lógica, ou você mergulha de vez nela, porque aí você precisa trabalhar mais para ganhar cada vez mais, para sustentar tudo isso. E olha, mano, é insano, velho. Você já se perguntou o que você faria diferente se você ganhasse o dobro do que você ganha hoje, por exemplo? Hoje aqui em Itacaré, minha vida é totalmente outra do que já foi e o meu custo de vida também. Bora falar disso. Se você também tá tentando entender como viver com mais propósito e ainda fazer sobrar mais grana para investir, se inscreve aqui no Economic. Eu sou o Cezita, larguei a loucura de banco em São Paulo para viver uma vida mais simples e aqui eu falo de finanças, mas também com liberdade. O aluguel desse sítio aqui, agora com a Elisinha morando comigo, tá em R$ 1.900. Antes dela vir pra cá era 1.600, mas o dono do sítio quis subir, porque antes eu morava sozinho, e aí ele falou, bom, antes era sozinho, era 1.600, agora vamos subir, a gente negociou e foi para 1.900. Conta de água, luz, internet, tá
tudo incluso, mas eu ainda tenho uma segunda internet, né? Que é a Starlink, que dá 240 a mais. Aí tem os gastos com mercado, sacolão, granola e paz de amendoim, que são umas coisas caras por aqui que eu compro tudo no Mercado Livre. Eu fiz as contas e costuma dar ao redor de R$1.000 por mês. E olha que eu como bem pra caramba, comida de verdade todo dia. Ainda tem os gastos com transporte. Tem o Eninho 94 que não gasta quase nada. Aqui a maioria das pessoas anda a pé mesmo. Eu moro um pouquinho afastado, então eu gasto um pouco a mais com gasolina, que tá chegando aí nos R$800 por mês, mas agora vai cair, porque chegou a moto para dar uma economizada. Passando a época de chuva que eu vou andar mais de moto, já tô ganhando habilidade com isso. Minha moto tá fazendo 44 km por litro, mas isso é um assunto à parte. E olha, assim, esses 800 conto por mês aí com transporte, eu acho que até tá ok comparado onde eu tô morando, que é mais afastado num sítio, principalmente comparado com o que eu gastava em São Paulo. Gastos com lazer, praia, trilha, luau, rodinha de amigo em volta da fuqueira. Raramente eu gasto mais de R$200 no mês, até porque praticamente eu parei de beber, que assim, é um ralo pros gastos, né, pra quem gosta de beber. E sinceramente, velho, eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, gastando muito menos do que antes. Com tudo isso, o meu gasto mensal básico, né, o elementar, é claro que tem outras coisas que eu gasto no cartão, mas o básico tá girando entre R$3.100, R$3.500 por mês, às vezes passa um pouquinho dependendo do imprevisto que acontece, ou seja, menos da metade do que eu gastava antes, morando em 2 pessoas, e hoje eu ainda não perco tempo em trânsito, que às vezes eu chegava a ficar 4 horas do meu dia dentro do carro para ir e voltar do trabalho, principalmente na época que eu morava na Moca, lá em São Paulo, e trabalhava na Faria Lima. Eu consigo fazer bem mais coisa no meu dia, gastando praticamente a metade do que eu estava gastando em São Paulo. Só o que eu gastava com aluguel em São Paulo, eu praticamente cubro todos os meus gastos daqui. E o mais louco é perceber que não foi só o custo que caiu, foi o peso emocional que foi embora junto. Uma coisa que eu aprendi num livro chamado Essencialismo, que faz todo sentido olhando para essa vida aqui. Menos, porém melhor. Eu não reduzi meu custo de vida para viver com escassez, de uma maneira ruim, para viver pior do que eu vivia antes. O que aconteceu é que eu fiz escolhas mais conscientes, mais condizentes com o que eu gosto, com o que eu acredito, para viver melhor, mas gastando muito menos. Tem coisa que eu acho que tem muito mais valor do que dinheiro. É o que eu chamo de salário emocional. Paz, tempo, liberdade, não ter que dar satisfação para ninguém. Isso nem sempre vem com um salário maior. Ao contrário, várias vezes um salário maior só vem se você abrir mão dessas coisas. Se até aqui essa conversa já te deu uma clareza maior sobre o custo de vida de levar uma vida simples como é que eu tô levando, deixa seu like, isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que precisa repensar a própria vida. Muita gente acha que mudar de vida e ter liberdade financeira significa parar de trabalhar e viver de renda. Eu continuo trabalhando bastante, só que hoje eu trabalho com um negócio que me conecta no meu tempo, me conecta com o meu propósito. Eu lembro que no começo não era fácil, porque o Economic dava prejuízo. Demorou 2 anos num período para ele começar a dar lucro, mas eu consegui atravessar esse período porque eu esperei ter uma reserva de emergência bem montadinha para fazer a transição de carreira e sair do banco. Na época que eu saí, eu estava com 9 meses de reserva de emergência para minha vida pessoal e 12 meses, 1 ano de reserva de emergência para a empresa, para o Economic. Hoje eu continuo tendo até mais disciplina financeira do que antes, eu continuo investindo, só que eu acho que hoje eu tenho mais clareza sobre o que me faz bem de verdade, sem gastar dinheiro à toa com, sei lá, para querer impressionar os outros, sabe? É desperdiçar a energia que você gastou para conquistar aquele dinheiro suado e ir para um negócio que não tem propósito nenhum. Isso que eu queria que você entendesse. Eu não mudei de vida para fugir das minhas responsabilidades. Eu acho que eu tô conseguindo assumir bem mais o controle da minha vida sem me iludir com um discursinho pronto, com a mesma promessa que venderam pra gente desde pequenininho, que é trabalhar bastante, comprar um carro, uma casa e se aposentar para só daí começar a aproveitar a vida depois de velho. Cara, viver em São Paulo me custava bem mais do que o custo financeiro de dinheiro que eu comentei. Me custava saúde mental, principalmente, sono, tempo com os amigos, que ninguém tem tempo para isso por lá, e faltava até energia para mim mesmo. Preço de não mudar, e eu não tô falando de mudar de São Paulo para Bahia, o preço de não mudar o estilo de vida, o jeito de pensar a vida, para mim significaria continuar doente, emocionalmente e fisicamente. A ansiedade tava me dominando de um jeito que eu fui percebendo que eu tava tentando compensar isso comprando mais coisa, comprando mais
comida para entregar em casa, pequenas recompensas instantâneas que só aumentavam o meu custo de vida e não resolviam a raiz do problema. Só que chegou uma hora que eu tive que perceber, né? Eu não podia mais empurrar com a barriga e deixar para depois a missão de mudar essa vida que não fazia mais nenhum sentido para mim. Hoje, vivendo uma vida muito mais simples, eu entendi que a base da mudança foi começar a olhar para dentro de mim, me perguntar o que realmente eu preciso, o que me faz bem. E o mais importante, com quem que eu tô dividindo a minha vida? Porque se cercar de gente que compartilha os mesmos valores ajuda demais nesse processo você também quer repensar a sua vida. Conversa franca, construtiva, com amigos de verdade foram parte essencial do caminho para eu ir me conhecendo melhor e pode ser o começo do seu também. Escolher pessoas que compactuam com valores parecidos para você trocar uma ideia franca, sentar de vez em quando, abrir uma cerveja, fala, mano, vamos bolar a ideia de uns negócios que eu tô pensando. Pensa aí, quais são seus bons amigos que têm uma ideia no lugar e são bons para desabafar e discutir esse tipo de assunto que tem a ver com hábito financeiro para mudar o mais fundamental, que é o nosso comportamental com o dinheiro. Às vezes só de ter esse tipo de conversa você já começa a identificar alguns padrões, algumas crenças limitantes e até vai começando a desenhar um jeito de mudar as coisas que estavam passando batido no meio da rotina. Foi nesse caminho que eu entendi o que o Morgan Housel chama de a verdadeira riqueza, que é a liberdade para fazer o que você quer, com quem você quer, quando você quiser. Isso não vem só depois de você juntar milhões, de você juntar uma fortuna, vem quando você vive de um jeito mais intencional, que é justamente o que eu tô falando aqui, e que vem lá do livro dele. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que mudar pra Bahia, morar no meio do mato, tem que vender o carro bom que tem pra andar de uninho velho que nem eu. Mas todo mundo pode sim repensar as prioridades e começar a ajustar o custo da própria vida para ela se encaixar, seu orçamento se encaixar dentro dos seus sonhos e não o contrário. Você ter sonhos que foram vendidos para você, empurrados goela abaixo, e aí você tem que fazer seu orçamento encaixar nisso e se não dá você tem que trabalhar mais para comprar mais coisa. Cara, isso é doentio. Me responde um negócio, quanto custa sua vida hoje? Quanto você gostaria que ela custasse? Comenta aqui que eu quero saber qual seria o seu custo de vida ideal para viver bem. Quando eu mudei para cá não foi só para economizar, foi para reencontrar sentido na minha vida e foi gastando menos que eu comecei a acumular mais coisa, mais tempo para mim mesmo, não só mais dinheiro no banco, mais saúde, mais paz. E a pergunta que eu acho importante não é quanto que eu preciso ganhar? É quanto custa a sua vida para viver uma vida com propósito e com liberdade. Que muita gente acha que custa mais caro, mas eu acho que o caminho é o contrário. É simplificar para fazer ela custar menos, sem sacrifício, e aí entra a etapa importante de você começar a se conhecer melhor. Parar de gastar dinheiro para impressionar os outros. No próximo vídeo dessa série eu vou mostrar exatamente como é que eu estruturei minha reserva de emergência, quanto eu deixei guardado, onde eu investi e como que você pode fazer parecido, mesmo um salário que não precisa ser tão alto assim. Se você quer ver como foi todo o meu planejamento antes de largar o emprego, clica nesse vídeo aqui. Agora, se você quer entender o impacto real de trocar status por liberdade, tem esse outro aqui embaixo e os dois são continuação direta do que a gente conversou hoje.